E aí pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Queria trazer um vídeo hoje mostrando algumas modificações que eu fiz no fermentador, principalmente para controlar melhor a temperatura, né, poder acompanhar a temperatura. Implementei um sisteminha ali para medir a temperatura em tempo real, de forma que eu possa acessar isso de qualquer lugar que eu estiver. Às vezes a gente sai de casa e não sabe se a temperatura ali tá correta, então com isso eu consigo acompanhar a variação de temperatura ao longo do dia e saber se eu preciso colocar mais ou menos garrafas de gelo. É legal também que eu posso ver a variação ali da temperatura, então ter a noção se ela está subindo, está descendo. Então vocês podem ver aqui nesse vídeo o histórico da temperatura na última semana. Então eu comecei a fermentação na segunda-feira. Eu não tinha esse sistema ainda na segunda-feira, mas a partir da terça-feira vocês podem ver que a temperatura está em 16 graus. Depois de alguns dias, no caso depois de 4 dias ali de fermentação, eu aumento um pouco a temperatura, ela vai para cerca de 18 graus. E hoje ainda ela está nessa temperatura, por isso que não está mostrando o último dia. E ao final de hoje eu vou já colocar no Cold Crash para diminuir para 4, 3 graus aí, se for possível. Aí vocês podem ver o gráfico das últimas 12 horas. Se eu for arrastando, ele vai mostrando mais tempo para trás. Então dá para ter uma noção bem legal de como a temperatura está variando aí ao longo do dia. Vamos ver agora então como que isso está funcionando na prática, né? Aqui eu tenho uma plaquinha chamada ESP32, é um microcontrolador. Liguei nela um sensor de temperatura à prova d'água, que é esse fiozinho preto aqui. E ela lê a temperatura de 1 em 1 minuto e envia esses dados para essa plataforma chamada Blink, onde eu posso criar um dashboard e ver os dados em tempo real. Para melhorar um pouco a medida da temperatura aqui, eu coloquei o sensor dentro de um isolado aqui com um pedaço de isopor também. Uma dica até aí que deram nos comentários. Eu também vedei um pouco melhor meu balde dessa vez, o negócio ficou bem vedadinho. Aqui eu tenho outro termômetro, mas é para medir a temperatura ambiente do fermentador. Que ele fica aqui na parede. Aqui a garrafinha de gelo. E é isso. Bom, então iniciando agora uma parte um pouco mais técnica aí do vídeo para mostrar como eu configurei a plataforma do Blink para receber os dados do ESP32 e como eu configurei o ESP32 para mandar os dados aqui para o Blink. Então vou mostrar isso aqui para vocês agora. Quando vocês criarem a conta aqui no Blink, vocês podem vir primeiro na página de Developer Zone, My Templates, e a gente vai criar um novo template aqui para receber os dados do ESP32. Então, se não tiver ESP32, coloca ESP32 aqui, conexão Wi-Fi, e vamos dar um nome aqui, chamo de Brew Monitor. Beleza. Depois de criar o device, a gente vai criar um data stream, que vai ser para receber os dados do ESP32. Então, ele vai ser um virtual pin. Eu vou dar o nome aqui de temperatura. O pino pode ser o V0, o tipo de dado é double. Aqui a unidade vai ser Celsius. Então, acho que é a temperatura. Vou colocar o mínimo de 0 e o máximo de 100. E vou dar um Enable History Data para a gente poder fazer um gráfico do passado também, né? Não esqueça aqui de clicar em salvar. Fechou. Ok. Agora a gente vai aqui em Devices. Vai criar um novo device. From Template. Vai escolher o nosso template. E vai dar um Create. Perfeito. Agora é importante que você salve esses dados aqui. Então isso aqui vai ser os dados que a gente vai usar para configurar o nosso código lá no ESP32. Então não esqueça de salvar esses dados aqui. Então depois que você salvar, você pode fechar isso aqui. E a gente vai editar o nosso dashboard aqui para testar se a gente está recebendo os dados corretamente. Então eu vou colocar um gráfico aqui de um custom chart.
Em configurações, eu vou adicionar o data stream que a gente configurou previamente. Vou dar um save e dar um save e apply. Então, por enquanto não tem nenhum dado. O que a gente vai fazer agora é configurar o código e subir o código no ESP32 para a gente começar a receber os dados pelo Wi-Fi. Então, para configurar isso aqui, você vai precisar do Arduino IDE e configurar a sua placa aí. Eu não vou mostrar isso nesse momento, mas tem vários tutoriais na internet ensinando como configurar o ESP32 no seu computador. E o código aqui é o seguinte: a gente vai definir aqui as variáveis que a gente pegou lá do Blink, que são aquelas que eu falei para você guardar. Que ele vai ter o ID, o nome do seu device e um token de autorização. A gente vai precisar dessas bibliotecas aqui. Essa primeira biblioteca é para a gente receber os dados do sensor. Essa aqui é para interpretar os dados do sensor. Essa Wi-Fi é para poder utilizar as ferramentas de Wi-Fi do ESP32. E essa aqui é uma biblioteca do próprio Blink para fazer a comunicação com ele. A gente vai estar utilizando a porta 5 do ESP32 para receber os dados. Aqui você vai configurar a sua configuração de internet. Então aqui vai ser o nome da sua rede e a sua senha. Não vou mostrar a minha aqui. E o resto do código é algumas configurações. Então a gente vai setar o timer do Blink, iniciar a configuração do OnWire na porta que a gente no pino que a gente configurou, iniciar a leitura de temperatura. Aqui é importante que vai ser a saída V0, que é o que a gente configura lá na página do Blink. Aqui em Setup a gente vai passar o SSID da nossa rede e o passe de autorização. Vai setar o timer aqui em milissegundos, então 60.000 milissegundos vai dar 60 segundos, que é 1 minuto. Então esse que é o tempo que demora para ele mandar um dado. Eu vou até deixar isso aqui um pouco menor para a gente não ter que esperar tanto. Tá 10 segundos aqui. E um loop para rodar. Então esse é o código. Eu vou subir esse código agora no ESP32 e mostrar para vocês lá no Blink a gente recebendo os dados. Já configurei aqui já liguei a plaquinha no meu computador e agora vamos subir o código nela para dar uma olhada. Upload completo. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui no serial. Serial monitor. Opa, 22 graus, ó. Beleza. Vamos lá no Blink ver se a gente está recebendo esses dados, então, né? Teoricamente, a gente deveria estar recebendo eles. Deixa eu dar F5 aqui. Ok. Opa, temos um pontinho aqui, hein? E se você quiser, você pode adicionar outros tipos de gráficos aqui, né? Por exemplo, esse aqui. A gente pode botar o data stream também. Vou botar uma outra cor. Aqui ele vai mostrar só a temperatura atual, né? E aqui o gráfico vai mostrar todos. Lá no celular a gente consegue configurar melhor o gráfico, né? Porque na prática você não vai ficar utilizando o site aqui para ver os dados. Então isso aqui era só para a gente ter certeza que a gente está recebendo os dados. E agora a gente pode ir lá para o celular para mostrar como que configura o dashboard no aplicativo, que é o que na prática você vai utilizar para acompanhar a temperatura, né? Bora lá então. Perfeito, então eu já baixei o aplicativo aqui no meu celular, fiz o login, e assim que você fizer o login já vai aparecer aqui na sua tela o seu dispositivo, no caso é o Brew Monitor.
Só que você vai abrir e não vai ter nada no seu dashboard. Então a gente vai aqui em configurar e clicando na tela você vai ter várias opções de gráficos, displays e tudo mais, né? Então vamos adicionar aqui um super chart. Clicando nele a gente vai poder selecionar o data stream. Então escolha o fluxo de dados que é temperatura V0. Aqui tem várias configurações do tipo de gráfico que você pode selecionar, valores mínimos e máximos e tudo mais, né? Beleza, data stream selecionado. Aqui a gente pode selecionar a resolução que a gente quer, então vou selecionar 15 minutos, 30 minutos, 1 hora e 3 horas, e você vai adicionando conforme a sua necessidade, né? Vou fechar aqui de novo, a gente já tem aqui o gráfico de temperatura, né? Então, esses aqui são os últimos pontos do gráfico. Temperatura variando aí. Aqui não está mostrando a temperatura no eixo Y, mas a gente pode configurar isso. Acho que está em Data Stream. Aqui, valores do eixo Y. Só a gente tirar o olhinho aqui. Fechar, pronto. Aqui já tem a temperatura. Então, está variando aqui entre 22 e 21 graus. E é isso, assim, agora com o aplicativo, você mantendo o seu dispositivo ligado, você vai poder visualizar a temperatura de qualquer lugar, a qualquer momento. Se você desligar e ligar ele volta a funcionar normalmente. E é isso. Bom, tá aí então as modificações que eu tava falando. Futuramente eu quero usar esse sistema para controlar um sistema de ventoinhas ali dentro do fermentador, criar uma caixa separada só com gelo e conectar ela na caixa principal com um circulador de ar. E daí ligar ou desligar esse ventiladorzinho conforme a temperatura aumenta ou diminui, para ter um controle automático de temperatura. Não sei se vai funcionar tão bem, mas acho que é um projeto interessante. Talvez vale mais a pena investir em uma mini geladeira, mas por que não tentar isso antes? Bom, é isso. Quando tiver mais updates eu gravo aí pra vocês. Valeu!